Oi, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde. Também sou fundadora do Futuro da Saúde. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Rio Health Forum. Queria agradecer desde já o convite para moderar essa mesa. A gente vai falar sobre inteligência artificial soberana. E, para isso, eu quero apresentar, para quem está acompanhando a gente, os nossos palestrantes, panelistas. Quem está aqui comigo é o Fabrício Campolina, conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Quem também está aqui do meu lado é o Maurício Craveiro, que é diretor executivo no Google. E quem está aqui exatamente do meu lado é Vanessa Tais, que é diretora do Hospital Israelita Albert Einstein. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer enorme tê-los aqui. A gente, dentro desse debate, estava prevista a presença da secretária de Saúde Digital, Ana Estela Haddad, que infelizmente não pôde estar conosco, mas eu acho que é um tema importante para a gente começar a aterrissar quando a gente fala de inteligência artificial soberana. Eu acho que nos últimos 2 anos, principalmente, 2, 3 anos, a gente tem visto a inteligência artificial entrar na pauta da saúde em vários aspectos. A gente discute alucinação, a gente discute segurança, a gente está muito pautado dentro da regulação sobre o que vai acontecer, mas aí, agora, nos últimos meses, especificamente, a gente começou a falar sobre a importância da soberania nacional quando a gente tem inteligência artificial. Então, acho que, para colocar todo mundo na mesma página, eu queria que vocês me ajudassem a traduzir conceitualmente, quando a gente fala de inteligência artificial soberana, do que a gente está falando? Quem quer começar me ajudando? Fabrício? Bom, vocês me ouvem bem? Eu acho que esse tema é um tema extremamente crítico e que passa para a gente entender o que vai ser o mundo daqui a 10 anos. Então, imagine o seguinte, não como o mundo é hoje em dia. Imagine daqui a 10 anos, as empresas vão ter nós, trabalhadores, seres biológicos, mas vão ter diversos trabalhadores, agentes de IA, que vão estar trabalhando e cooperando. Além disso, a gente vai ter todo mundo de IA física, que vão estar dirigindo táxis, que vão estar movendo armazéns gerais. E a alma de todos esses agentes de IA, dessa IA física, é exatamente o centro dessa IA soberana. Por quê? Por detrás de tudo isso, essa mágica que a gente vai ver acontecendo dentro da nossa sociedade, você vai ter um data center, que é onde fisicamente essa mágica vai estar residindo. Você vai ter modelos de linguagem larga que vão estar ativando, né, essa inteligência e, obviamente, os dados que treinam. Então, no final das contas, o que a gente está dizendo é o seguinte, uma sociedade como essa que eu estou descrevendo, se você simplesmente, enquanto país, enquanto nação, você estiver contratando serviços de outros países, você simplesmente pode virar refém de toda essa infraestrutura, que, se ela é desligada de um momento ao outro, simplesmente os táxis vão parar de rodar, metade da sua força de trabalho vai parar de funcionar, os trabalhadores que vão estar operando os armazéns vão, ou seja, o país inteiro para. E dentro desse contexto, eu acho que fica muito claro quando você vê numa visão mais de 10, de 15 anos, não de agora, que não é sobre se é importante ou não, é sobre a urgência da gente desenvolver essa soberania, porque, senão, num futuro próximo, a gente vai ficar absolutamente dependente das nações que tiverem, né, toda essa infraestrutura, essa tecnologia. E, então, eu acho que quando a gente fala sobre soberania, é como que nós podemos desenvolver, enquanto nação, a independência em um mundo que vai ser absolutamente digital, seja IA física, seja IA virtual que a gente vê, e que isso precisa ser construído agora. Bem interessante, acho que já ajuda a gente a aterrissar e se preocupar com daqui a 15 anos, mas eu acho que, mais do que isso, o que eu queria ouvir, talvez, agora, da perspectiva da Vanessa, é como que a gente traduz isso para a saúde também. Né? Porque o Fabrício trouxe muito essa questão do modelo, de como isso vai mudar a nossa vida absolutamente, mas por que é importante a gente ter essa perspectiva a partir da saúde?
Eu tentar falar aqui da perspectiva do usuário, tanto do usuário da inteligência artificial, quanto de uma instituição que tenta se beneficiar do uso de inteligência artificial para se tornar mais eficiente e prestar um serviço melhor, né? E eu acho que essa questão da soberania ela é perfeita, né? E não é só na... Óbvio que quando a gente fala de dados e de inteligência artificial, o risco maior é que isso pode acontecer de uma hora para outra, impactando muitos serviços ao mesmo tempo. Mas se a gente pensar, na pandemia ficou muito evidente o quanto a gente é dependente de insumos externos e como a gente foi pego de surpresa e teve que se reorganizar para desenvolver os fabricantes nacionais, por exemplo, de equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs a gente teve que, ou de ventiladores. E aí isso me levou a uma reflexão na época, assim, isso não deveria ser feito só quando eu tenho uma pandemia, né? Deveria ser feito a todo momento que eu penso como que um país, ele, de alguma forma, tem independência para continuar operando, apesar de intempéries globais. E aí eu acho que isso fala com esse tema de inteligência artificial, mas com um potencial de impacto muito maior. Por outro lado, eu também fico animada com a inteligência artificial, porque eu acho que é a primeira vez que a gente, no Brasil, consegue se beneficiar de um desenvolvimento tecnológico global de imediato. Porque antes era assim, eu quero usar modelos de linguagem, processamento de linguagem natural para estruturar dados de campo aberto. Puxa, em inglês funciona super bem, mas em português os vetores não estão desenvolvidos, você não consegue usar. Vanessa, você queria, mas não vai dar. Agora não. Agora o que desenvolve em qualquer idioma está pronto para português. E eu também faço uma autocrítica, pelo menos do que a gente tem vivido na nossa realidade, muitas vezes lá no Einstein, que a gente tem uma tendência a querer desenvolver. A fazer do nosso jeito. E aí eu acho que isso, em muitas situações, faz sentido, mas em outras faz a gente se atrasar na implementação de uma tecnologia que uma outra empresa teria desenvolvido mais rápido. Então, eu acho que o grande desafio talvez seja encontrar esse equilíbrio entre ter uma soberania nacional, mas também se beneficiar do que o mundo inteiro está desenvolvendo nesse sentido. E que talvez a gente, de imediato, não consiga ser tão rápido e eficiente para implementar ou desenvolver, entendeu? Então, eu até queria que depois você comentasse um pouco o que você acha, como é que a gente chega, se tem esse equilíbrio, né, para a gente chegar. Mas aí, tentando traduzir para a saúde, eu acho que a gente tem tido dificuldade de implementar na prática a inteligência artificial. Eu acho que começou muito fortemente para a medicina diagnóstica, porque eu acho que é uma área onde eu tenho dados mais estruturados e um modelo de treinamento dos algoritmos mais direto de implementação, né? Eu sei o que é positivo, o que é negativo, eu treino os algoritmos e eles me ajudam a prever um resultado. A gente tem visto muitas questões de robótica, uso de robôs de uma forma geral na medicina, mas não necessariamente com interface com inteligência artificial. Mas o que eu acho que talvez seja a nossa grande expectativa, então, hoje eu tenho conseguido usar para estruturar dados, converter texto para fala para texto, estruturar dados de campo aberto, usar em métodos diagnósticos, mas acho que a nossa grande expectativa é usar a inteligência artificial para melhorar o padrão de cuidado. Porque se eu penso num centro de referência, eu falo assim, será que a inteligência artificial vai agregar para o especialista? Não sei. Mas se a gente pensa no Brasil heterogêneo do jeito que é, isso seria um baita apoio à tomada de decisão clínica. Só que aí vem a discussão do risco e da privacidade dessas informações clínicas, né? O que eu tenho que proteger essas informações e se a inteligência artificial sugerir uma conduta errada, quem é o responsável? Em última instância, é o próprio médico que aceitou aquela sugestão. Mas eu acho que aí entra uma outra discussão que a gente ainda não conseguiu resolver para efetivamente nos beneficiarmos do uso da inteligência artificial. Mas acho que é um caminho e a gente vai chegar lá, imagino eu. Né? Agora eu quero ouvir a sua perspectiva, Maurício, pensando ainda nesse contexto da inteligência artificial soberana, né? Qual que é a tua visão? E aí acho que depois a gente passa essa bola para tentar fazer essa construção do equilíbrio, né, entre a adoção do que é rápido e do que a gente tem pronto, mas também garantindo a nossa segurança como país para não ficar totalmente refém de soluções externas. Tá. Acho que junto com a soberania vem muito a questão da regulação, né? Acho que a regulação ela é super válida e importante. A gente tem exemplos muito felizes, como o Marco Civil da Internet e até mesmo a LGPD, que são regulações muito importantes até para a área da saúde.
e acho que ela vai ajudar a gente a ter esse balanço e esse equilíbrio entre o que fica, o que não, qual que é a minha velocidade e capacidade de desenvolver ou não. Mas tentando traduzir um pouco para a realidade do mundo de tecnologia, já vendo os avanços que a gente enxerga do lado de dentro, a inteligência artificial nada mais é do que capacidade computacional, que é isso que a gente tem visto sobre volume de dados e capacidade de processamento. A gente tem duas grandes fases, né? Uma de treinamento, que ela é muito intensa e demorada, e a outra de inferência, que é a demanda. Na hora que eu mando um áudio, peço resumo, na hora que eu mando uma imagem, peço um laudo, né? Sobre a perspectiva do uso e não do treinamento, eu acho que a gente vai ter mais facilidade de garantir essa independência, esse equilíbrio, porque a gente já percebe alguns algoritmos sendo tão otimizados que eles podem rodar offline. Então, isso ajuda a resolver dois problemas. Um sobre a soberania, que não depende de um data center, e até não depende de uma conectividade, porque a internet também é outro item, tanto sobre a latência quanto a disponibilidade e velocidade, e que pode ajudar a resolver muitos problemas, né? Então, um exemplo disso, a gente tem algoritmos de tradução e transcrição em tempo real de AI que rodam offline em celulares, hoje, já disponíveis. Qual que é a vantagem disso? A latência é zero, eu não preciso bater na internet e voltar, e eu tenho essa desconexão e essa liberdade de poder usar e não depender de mais ninguém, né? Obviamente, isso te traz vários ganhos e te ajuda a encontrar esse equilíbrio. Então, eu também acho que o avanço da tecnologia vai ajudar a gente a conseguir construir esses equilíbrios e construir melhores maneiras de uso com a segurança que a gente quer estabelecer. Porque uma vez que eu tenho o meu device próprio, eu já tenho a gestão dele, sei que ele vai conseguir resolver parte dos meus problemas, eu já garanto que aquilo fique sobre a minha gestão e eu não tenho mais dependências externas, né? Mas aí, por outro lado, acho que também a sua provocação é super importante. Como que eu vou conseguir avançar se eu tiver que fazer tudo? Então, acho que a importância de ter grandes parceiros de tecnologia ou de outras áreas para te ajudar a fazer esse desenvolvimento rápido, mas sempre garantindo que haja a regulação ali, garantindo a soberania dos dados, o sigilo, a anonimização e tudo que a gente já vê que acontece, que acho que precisa ser mantido sobre a segurança dos nossos dados individuais. Vai, Fabrício. Tá bom. Acho que, aproveitando até, né, o gancho da Vanessa, que você colocou é perfeito, no sentido de que a forma correta de adotar é a gente pegar já o que está disponível, Gemini, né, OpenAI, e né, usar as APIs e já começar a gerar o valor agora para os pacientes ou qualquer área que a gente estiver atuando. Isso, sem dúvida alguma, para mim, é inegociável. Esse é o caminho. Por outro lado, a armadilha é que talvez, se a gente ficar passivo, a gente se acomoda com isso e não vê, talvez, riscos que a gente acaba criando em cada vez que isso se torna maior e maior e maior na nossa sociedade. E aí, como que a gente endereça esses riscos? Primeiro, não é parando a adoção. A adoção tem que continuar, e a forma mais inteligente de adoção é exatamente o que você descreveu, e o Maurício também. É a gente mapear, por exemplo, quais são as arquiteturas que fazem sentido, como você bem colocou. Maurício, o que a gente consegue deixar, digamos assim, no celular, offline, já funcionando, que é possível, no táxi, que não dependa de uma nuvem. Então, acho que esse é um primeiro ponto, que muitas vezes uma arquitetura de edge, e menos de cloud. Ou seja, quanto mais a gente conseguir trazer essa arquitetura para edge, que é na ponta, e menos no cloud, que depende do data center, menos uma dependência física e estrutural já existe. A outra é reconhecer que, com certeza, vão ter certas aplicações que vão precisar de ter nuvem. Você não vai conseguir botar na edge. E para essas aplicações, essa nuvem, onde vai estar? Vai estar no data center em qual país? E aí a grande questão é, se ela não estiver no data center aqui no Brasil, dependente de como crítica estiver, a gente vai estar dependente de onde estiver nesse país. Então, para mim, é fundamental definir essa arquitetura, é fundamental a gente desenvolver um parque de data centers realmente robusto aqui no nosso país, garantir acesso às GPUs que precisa e, obviamente, garantir que esse parque de data center, né, ele esteja focado onde é mais crítico, onde faz sentido ter essa criticidade. Eu sei que já tem conversas nesse sentido, mas é fundamental a gente, como política pública, garantir que isso avance e isso aconteça. Então, data centers com GPUs próprios aqui são fundamentais e cada vez mais vai ter uma guerra por o recurso dessas GPUs. Então, isso talvez vai se tornar o que foi o petróleo na década de 70. Então, às vezes, hoje em dia, vou chutar um número aqui, custa R$1 para você consumir um token,
pode ser que daqui a 5 anos isso vai explodir para R$ 15 por token, e meio vai precisar um monte de coisa. Aí, às vezes, o governo que tem esses data centers lá vai falar, olha, infelizmente, eu tenho que atender minha demanda interna, como aconteceu nas vacinas, e eu não vou poder mais deixar usar os recursos. Então, acho que começa, do ponto de vista da infraestrutura, desenvolvendo esses data centers localmente, com GPUs, né, no Brasil, para a gente ter controle disso para o que for realmente crítico. Mas isso é só o começo, tem muitas outras coisas. A gente precisa ter clareza de como que a gente avança com isso. Antes de você trazer as outras coisas, que acho que cabe isso aqui no debate, a minha pergunta é do ponto de vista de infraestrutura. Então, assim, quais são os desafios da gente já começar a fazer isso agora aqui no Brasil? É algo simples? É algo custoso? Depende de vontade política? Qual que é o nosso... Por que a gente está discutindo isso, mas por que ainda parece ainda muito distante da realidade? Pegar o gancho, acho que a briga hoje, até para atualizar quem ainda não está familiarizado, não é mais sobre a compra de GPUs. Acho que todo mundo já reservou, já comprou o que precisava para um curto, médio prazo. A briga agora é por capacidade de energia para abastecer os data centers. Desenvolver um data center desse não é rápido, geralmente demora-se de 1 a 3 anos, dependendo do data center e da localidade que você cria, porque é um facility que tem uma infraestrutura e pré-requisitos muito, muito específicos, né? Muitas vezes o prédio já existe porque muitas empresas e fundos já estão investindo de forma antecipada e aí você coloca só as gaiolas, que eles chamam, e vai adicionando as geladeiras, né? Mas a discussão do momento é sobre a disponibilidade de energia. E o Brasil tem uma grande vantagem competitiva. Então, acho que por isso que o governo é muito importante nessa iniciativa, que é o quanto eu vou incentivar essa linha econômica em benefícios fiscais temporários ou não, para poder trazer. Porque o data center não vai ser desenvolvido à toa. E se eu só tiver o data center, mas eu não tiver as camadas de tecnologia de abstração que vão rodar em cima do hardware, não me adianta nada, né? Porque a OpenAI não vai colocar aqui se eu não tiver, né? Então, na prática, acho que hoje você precisa, como acho que a gente já viu o próprio Haddad como ministro falando sobre o incentivo e sobre tentar trazer um volume muito grande de data centers para o Brasil. Eu acho que esse é o maior e mais estratégico incentivo que a gente pode ter. E o benefício fiscal ele também é necessário, porque sem isso a gente não vai ter a demanda. Porque hoje já existe o questionamento de uso do data center do Brasil, em detrimento de outras regiões, ele está muito direcionado ao custo, e o custo do Brasil sobre a questão tributária. Porque um data center no Brasil ele tem um custo geralmente de 30% a 40% superior a qualquer data center nos Estados Unidos. Então, não é nem só pelo tamanho, é sobre o custo. Então, se a gente quer ser competitivo, a gente primeiro tem que disponibilizar uma matriz energética que seja renovável, que isso facilita e ajuda muito, e a gente tem que ter alguma escala de benefício fiscal para poder ser competitivo, não só interno, mas até internacionalmente, né? Porque aí o Brasil também pode começar a construir e desenvolver PIB para abastecer demandas de fora do Brasil, que eu também acho que é uma coisa positiva, não ser só a nossa própria demanda. Tá? Natália, posso fazer uma pergunta para o Maurício? Opa! Você falou que GPU já está resolvido, mas está resolvido para Google, para Oracle, para todos. Sim. Meu ponto é, o governo brasileiro quer comprar uma quantidade grande de GPUs, ela consegue? Ou ela precisa fazer parceria com Google? Mas o meu questionamento talvez seja esse, faz sentido o governo comprar um volume muito grande de GPU se ele não tem o próprio algoritmo para treinar ali em cima? Não, eu concordo com você, mas eu só estou querendo talvez esclarecer. Sim. Né? Não, acho que não sobre esse acho aspecto, que vamos ajudar essa faz tradução. sentido. Então, eu acho que é importante, porque esse é um assunto bem complexo e vocês entendem mais do que ninguém, e talvez mais do que a parte da plateia, mas assim, a GPU é importante para você ter a infraestrutura, mas dentro dessa estrutura você coloca algum serviço que seja da Google, que seja da OpenAI. É isso. Agora, e se a gente criar uma nossa? É essa a discussão? Não é isso. Eu acho que o caminho não é criar a nossa, porque é muito complexo essa GPU. Porque mas a questão é, certas empresas já conseguiram garantir esse fornecimento para os próximos anos, como a própria Google. O que é estratégico para o Brasil é conseguir fechar acordo com essas empresas que já garantiram para elas, em vez de abrirem um data center, talvez, nos Estados Unidos, abrirem aqui no Brasil com o modelo deles de linguagem larga, adaptado para a nossa cultura, para os nossos dados. Ou seja, essa é a coisa mais viável. A gente imaginar criar uma GPU do zero, ou imaginar que a gente vai conseguir negociar com o NVIDIA ou quem for comprar essas GPUs agora, entra no ponto da Vanessa de ser algo meio desconectado da realidade. Mas
É que a gente não tem aqui o representante do governo para trazer um pouco a perspectiva deles, mas um dos pontos que a gente já acompanhou é que há, de repente, um interesse de que a gente tenha também uma garantia dos nossos dados e algo construído para nós, porque, de alguma forma, os nossos dados também são a nossa soberania. Não, os dados sim, mas eu estou falando de GPU. Não, eu acho que é isso. Acho que, na verdade, a discussão da GPU, ela não é que não vai precisar mais, vai sempre precisar mais, porque o problema é, se eu compro mais e não tenho onde instalar, não adianta mais só comprar, né? Então já começa a ser e a GPU eu posso comprar e receber daqui 1, 2 ou 3 meses, mas no data center eu não construo tão rápido, né? E aí tem a questão também de as arquiteturas de IA também estão evoluindo. A gente ainda não viu o próximo grande salto como o GPT trouxe, como o Transformer trouxe, né, para LLMs, né? Mas na hora que a gente tiver um próximo grande salto e ele precisar de menos recursos ou também for mais eficiente, a gente pode ter um novo ganho de escala que ainda é inimaginável. Ou até, olhando para uma escala que você falou de 15 anos, eu acho que em 15 anos o caos pode ser ainda maior, porque nessa janela de tempo, quantum computing já se tornou realidade. E a hora que eu faço o merge, a fusão disso com AI, isso explode, né? Então não vamos nem colocar isso aqui, porque acho que bagunça um pouco mais. Mas eu acho que a GPU talvez seja importante nesse cenário sobre como que a disponibilidade das GPUs no Brasil me ajudam sobre a demanda regional. Então, aí acho que é menos sobre ter a GPU para treinamento próprio, mas a ter a garantia da soberania e acordos com grandes empresas como o próprio Google e outras que, para todas as empresas do Brasil, quando precisarem da GPU, não para o treinamento, mas para a inferência, que é para o uso do dia a dia, eu sempre tenho a disponibilidade de 80% de tudo que está aqui para uso próprio. Eu acho que vai muito mais numa escala de garantir que eu sempre tenho a disponibilidade para vincular mais a soberania do que eu comprar só o hardware puro, porque ele gera uma escala de complexidade muito grande para uso do governo, que a gente sabe que não tem a mesma velocidade e capacidade tecnológica. Fala. Tentando pensar aqui numa sequência... Eu sou engenheira de produção, então eu tento colocar as coisas numa sequência de processo, assim, né? Porque o que a gente, usuário, vê é o resultado de um algoritmo. E aí eu acho que talvez a gente possa pensar assim, em que níveis eu preciso ter autonomia, né? Porque eu tenho ali um algoritmo que foi desenvolvido por alguma empresa de tecnologia. Se essa empresa resolve sair daqui ou quebrar o contrato, eu paro simplesmente a operação, por exemplo, se eu estou usando isso ali na ponta para ajudar o médico a tomar uma decisão clínica. O que acontece se eu rompo esse contrato, eu plugo outro aqui no lugar fácil ou não? E é uma dúvida genuína, assim, como potencial usuária, né? Eu entendo que sim, mas na prática eu não sei se vai ser tão rápido assim. Aí, por trás disso, eu preciso de capacidade de processamento para que, quando eu envio as informações, eu processo essa informação e ela me traz um resultado, que é o que a gente está falando, que pode ser local, pode ser cloud. E aí eu tenho a preocupação da data warehouse é também que eu não perca o controle sobre esses dados, porque eles estão, sei lá, em outro país sobre o qual eu não tenho controle. E aí eu preciso dos GPUs como com essa capacidade de processamento e energia. O que mais está nessa cadeia, assim, para a gente pensar onde é que tem que ter soberania? Tem uma escala intermediária que são os frameworks de programação que são desenvolvidos em cima, né? Então, vou dar o exemplo, se você usa o ChatGPT, que é um algoritmo pronto de mercado, ou o próprio Gemini, ele é uma API que você manda a pergunta e ele te dá a resposta. Ou seja, ali você está fazendo a tal da inferência, que é a segunda etapa da AI. Mas você paga por token que ele processa, certo? Mas você depende 100% daquele algoritmo, porque ele é um algoritmo fechado e privado. Existem as versões open source de todas as empresas. Então, o Google criou já há muito tempo, agora o OpenAI também tem e outros também têm. Se você pega qualquer um desses algoritmos open source e a partir dele você deriva o seu próprio, você não vai ser tão bom especializado como é o ChatGPT, mas você já tem um grande acelerador e você cria alguma coisa mais sua. E aí, a partir desse momento, esse que você criou, que você derivou a partir do open source, você pode executá-lo em qualquer máquina, seja no seu próprio notebook, se for uma coisa pequena, ou na sua própria GPU, que você pode ter debaixo da mesa, ou no seu próprio data center até. Então, essa é uma opção que quem quiser fazer vai ter mais autonomia, mas também pode perder na performance e você também vai ter que ter um time muito mais especializado para poder se aproximar do que os prontos fazem, né? Porque muitas vezes eles são mais especializados, né? Mas podia ser um backup isso? Pode. Não sei se funcionaria exatamente como um backup, mas ele funcionaria talvez como uma versão principal que você usa e uma secundária que ela é piorada, porque ela não vai ter os mesmos níveis de performance, né?
É muito difícil você chegar no mesmo nível de acuracidade de um modelo já pronto, dando que você está desenvolvendo se você não tem tanto know-how dentro de casa. Eu acho que são duas questões aqui. A Vanessa levanta a questão de você garantir uma operação que seja ininterrupta. E pode tocar ou não no tema de soberania. Acho que talvez uma maneira de você implementar isso é você fazer um software que consegue falar com duas APIs, um com Gemini, outro com OpenAI, e aí se um cai, o outro assume, e além disso você pode pegar um open source e ter o seu próprio, e você consegue, do ponto de vista de arquitetura, endereçar essa questão, mas isso tem que ser pensado. Agora, Exato, dá para fazer isso. Porque no final das contas é só chamar uma API. Você pode, né, botar lá, se tiver caído, você caiu essa API, chama outra, obviamente você vai ter um custo maior. Isso é um problema. O outro problema de soberania é exatamente como você garante que você tem controle sobre isso, que você não depende de outros que normalmente vão colaborar, mas dependendo do contexto, pode ser que não aconteça. E aí vem uns outros temas que tem também, de, por exemplo, como você consegue treinar dados da forma que o país entenda que seja melhor para a área da saúde, para entender as nuances e tudo. E aí a questão do open source pode ser algo muito interessante, porque você tendo um data center aqui, que você consiga colocar, né, um modelo de LLM open source ou em parceria com, né, grandes empresas, e você cria uma instância desse LLM e consegue treinar ele da forma que, com a cultura brasileira, com as nuances brasileiras, aí você consegue avançar dentro dessa visão de soberania. Mas, no final das contas, tem vários graus de soberania. O principal, neste momento, vai voltar para a questão do data center e garantir que esse poder de processamento esteja em solo local. Só dar 2 pontos adicionais aqui para tentar fechar isso. Um deles, acho que é puxar para o lado jurídico também, que é importante. Então, do nosso lado que eu conheço mais, existe um instrumento jurídico, uma entidade local, Google Cloud Brasil Limitada, e que garante, em termos contratuais, que você tenha disponibilidade, se eu não atingir, você pode cobrar multa, eu te reembolso. Tem toda uma proteção jurídica que a gente, como multinacional, não tem por que não cumpri-la, né? A gente tem um histórico, e, enfim, acho que isso não vai acontecer a não ser uma situação muito extrema que a gente não consegue nem imaginar. Então, acho que esse é um ponto que também nos ajuda a ter um pouco de proteção e ter essa tranquilidade de que não vai cair do nada, né? A gente vê que, eventualmente, as nuvens podem ficar indisponíveis, mas eles têm SLAs e têm proteção e você pode ter backups na sua arquitetura, né? E o outro aspecto uma das empresas da Alphabet, a DeepMind, que é muito focada em AI, eles desenvolvem muito desses modelos open source. Então, o Gemini é a nossa versão paga, né? E a gente tem o primo dele que chama Gemma, né? Que é a versão open source. E em cima do Gemma, a gente já fez várias derivações de modelos. Inclusive, foi feito para o Brasil, só em português, que chama Gaia. Gaia é um modelo feito com DeepMind, algumas startups do Brasil de AI, só específico para PTBR. Ponto. E outro também interessante até para o nosso universo, 2 deles, open source, que foi feito pelo DeepMind, um chama MedGemma, que é um só para imagens e textos médicos e raciocínio clínico, e tem o outro que é o TXGemma, que é para desenvolvimento de novos fármacos, pensando mais em life science e nas farmas, né? Então isso ajuda a você também não ter que pegar o open source com tudo, mas eu já fiz uma versão especializada para farma, uma especializada para a área clínica, e aí você pega daqui em diante e faz o seu ajuste fino, chama de fine tuning, né, em AI, para poder se adaptar à tua realidade. Então, para as empresas que estão um pouco mais maduras, têm time, conhecem e sabem desenvolver algoritmos de fato, eles não querem mais só usar o que todo mundo usa, que é o OpenAI ou o Gemini. Eles já querem criar a sua versão customizada de modelo e eles partem desse lugar, tá? Porque fazer um modelo fundacional, aí você precisa de muitos milhões, mas partir de um que já está construído e foi disponibilizado é algo muito interessante e estratégico para as empresas que estão mais maduras. Então, essa também é uma outra alternativa que conecta um pouco com isso. Tá? E aí, vamos supor que o nosso governo está pensando nisso, colocou isso na pauta, entrou dentro da estratégia e, de alguma forma, conseguiu avançar nessas questões que vocês colocaram. Qual que vai ser o nosso próximo passo? Porque eu entendo que existe ali toda essa estrutura que vocês trouxeram, mas que depois disso tem algo a mais para a gente conseguir conquistar essa soberania de inteligência artificial no nosso país. Talvez eu possa começar. Importante a gente entender, fazendo uma analogia, que as fábricas, a industrialização do passado,
para o futuro vai ser esses data centers. Então, imagine que o que existia de fábrica para a indústria no passado, o futuro é data center, para toda essa evolução. E aí, dentro disso, acho que o que é fundamental? Primeiro, ter este entendimento, e às vezes, no mundo de hoje, é muito mais a gente discutir como que a gente desenvolve esse parque de data centers, que é o futuro, e talvez menos discutir desenvolver alguns focos industriais de algo que não seja realmente crítico para a gente. Segundo, em quais áreas que a gente quer desenvolver essa competência, quais ecossistemas que a gente quer criar. Você não vai conseguir ser bom em tudo. E aí, aonde que a gente, como nação, a gente tem vocação para poder liderar, não só aqui, às vezes, a partir daqui, exportar para o resto do mundo, e o que é tão importante, o que é tão crítico que a gente tem que garantir que esteja a soberania aqui. Então, talvez, falando de saúde, alguns processos assistenciais que não podem parar e que, obrigatoriamente, vão estar na nuvem, esses deveriam estar dentro de uma política priorizada para criar um ecossistema local, no data center local. Talvez outros, por exemplo, atendimento de paciente em clínica, que não é algo tão crítico, na pior das hipóteses, se isso parar de funcionar, você volta, digamos assim, ao mundo que a gente vive hoje, talvez não deveria ser priorizado. Então, para mim, começa a ter uma visão muito clara de o que a gente quer priorizar como crítico para o nosso país, e não é tudo, não pode ser tudo, tem que ser muito claro o que realmente é importante, e desenvolver um ecossistema em torno disso. E segundo, o que a gente quer liderar globalmente. Se tem alguma área, né, aí é uma visão mais ambiciosa. O que a gente pode se tornar tão bom aqui no Brasil, pela vocação que a gente tem, que a gente, de alguma maneira, possa estar exportando isso para o mundo. Por exemplo, a área de finanças, sem dúvida alguma, já é algo que a gente se destaca. A área de saúde, eu acho que a gente também tem vários pontos críticos que podem se tornar destaque global, né? Em centros de excelência como o Einstein, sem dúvida alguma, tem coisas que, sem dúvida alguma, podem ser exportadas para o mundo inteiro. Eu tô me divertindo aqui fazendo umas perguntas também, Natália. Não quero Vamos, roubar o seu lugar. não, me ajuda, Mas- vamos lá, porque é um assunto difícil mesmo. Eu acho que é importante a gente ter Mas as é que eu várias tô perspectivas. Estou na posição de usuária, que conheço assim, o mínimo para participar de uma conversa, mas não conheço profundamente. Eu falo que eu me informo para poder saber formular perguntas, né? Mas eu estou tentando recapitular aqui situações que a gente está vivendo hoje, né? O que a gente tem? A gente tem hoje um grupo dentro do Einstein para levantar demandas de uso de inteligência artificial na saúde, na nossa realidade, e priorização. Então, assim, e aí, só voltando ao tema que é o da mesa, né, de soberania nacional, eu acho que a gente, como país, precisa discutir isso, porque a gente precisa realmente se preparar para e começar essas iniciativas. Porque também, se a gente só começar no dia que tiver um problema, não vai dar tempo, né? Mas aí eu estou tentando pensar em todas as empresas, e aí trazendo para o mundo da saúde, que querem usar a inteligência artificial no seu dia a dia. E aí isso me traz algumas dúvidas, né? Então, porque, por exemplo, a gente tem lá, o meu time mesmo está desenvolvendo agora um algoritmo para usar a inteligência artificial, usar os grandes modelos de linguagem para pegar informações da patologia e estruturar dados que me ajudem a definir qual é a conduta esperada para o caso daquele paciente. E a gente está usando diferentes modelos para entender qual é o mais assertivo. Em paralelo a isso, só que para esse algoritmo que a gente está treinando, a gente está usando dados anonimizados. Então, em teoria, não tem uma preocupação com a LGPD, com que esses dados, de alguma forma, vão para uma nuvem sobre a qual eu não tenho controle de para onde eles vão e tudo. Mas tem um outro teste que a gente está fazendo, que é de usar a inteligência artificial para buscar informações históricas dos pacientes nos prontuários e saber, esse paciente teve um exame alterado? Qual foi o último exame alterado? Mesmo na oncologia, né? Quando esse paciente fez a primeira biópsia? Quando veio alterada? E aí esses dados mostram na interface para o médico o paciente. Então, já são dados identificados, informações sensíveis, tudo isso. E aí esses modelos, eles estão rodando numa... vou falar de um jeito que eu não sei se é o certo, mas assim, numa versão local desses modelos. Eu sei como que vocês usam lá. Então, ajuda ótimo, depois. muito bem. Só que é bem mais caro. E aí eu fico imaginando que nem todas as empresas vão conseguir. A gente mesmo fica assim, quanto tempo eu consigo usar isso aqui? Porque eu nem sei quanto tempo eu vou conseguir manter. E muitas empresas não vão conseguir, em saúde, né, financiar esse tipo de uso.
E qual é o risco É real tipo uma que a gente nuvem corre? local, é isso? Que é mais cara? Não, na Maurício, verdade, pode eles compraram, eles reservaram GPU dedicada só para uso deles. Porque geralmente quando você roda qualquer modelo desses conhecidos, é uma grande infraestrutura de milhares e milhares de placas de GPU que todo mundo usa ao mesmo tempo. Não significa que o dado todo mundo tem acesso, só significa que a infraestrutura é compartilhada. O Einstein, por uma questão de escolha individual, falou: eu não quero dividir a infraestrutura com ninguém. Então, ele tem algumas placas de GPUs dedicadas, usando 100% dela ou não, não importa, mas ele paga por ela cheia. E como isso é um recurso raro, custa caro para você manter ela lá parada ou não. Então, eles usam assim. E que é curioso, ela troca a palavra dedicada por local, porque provavelmente essas GPUs podem estar em outro país. No Não caso sei. deles, eles pediram dedicado e local. E Então, local. tá no Brasil Então- e dedicado. São os dois. Mas assim, qual é o Foi a risco? única empresa de saúde que pediu isso até hoje, Mas inclusive para a gente. tá no data center do Einstein. Não, data center de uma nuvem pública, só que no Brasil. E aí, a minha pergunta vem assim, a gente escolheu fazer isso provavelmente por um excesso de Jurídico, zelo, um excesso de gelo jurídico. porque a gente quer minimizar o nosso risco. É isso. Mas qual é o risco real que a gente estaria correndo de não fazer isso? De usar simplesmente a nuvem ou os modelos como eles existem hoje? Eu acho que é baixo, bem baixo. Tanto que é a única empresa de saúde, eu atendo quase todas do Brasil, que pediu isso. Então nenhuma outra exige isso da maneira que vocês estão exigindo. E até para pegar o gancho de uma coisa que você falou que acho que é importante, você falou, a gente roda os dados anonimizados, porque eu não sei o que eu passo e vai para outras nuvens e tal. Esse é um tema muito recorrente e muitas pessoas talvez não saibam. É importante na hora do uso da IA você saber qual IA você está usando e para que você está usando. Porque quando você usa a IA pessoal, que é aquela gratuita, o ChatGPT ou a própria Gemini, é o uso onde você não tem um contrato B2B, é um B2C, né? E aí, obviamente, o seu dado está sendo capturado e reutilizado em qualquer mecanismo. Quando você tem um contrato B2B, como que você tem, o que a gente oferece para as empresas, a cláusula e o modelo é completamente diferente. A arquitetura que se utiliza é: o meu modelo que eu disponibilizo para você ele é um modelo congelado. Congelado significa nenhuma informação que passa por ali ou processa é utilizada em nenhum aspecto para retreinamento. E aí, mas isso acontece nos contratos corporativos, não nos contratos individuais, pessoa física, né? Então, é importante você entender qual modelo você usa, se paga ou não e para que você usa, para saber o risco que você está correndo. Então, hoje, um dos maiores problemas de mitigação das grandes corporações é bloquear o acesso ao ChatGPT da vida ou qualquer outro dos indivíduos pessoais, porque eles não sabem ou não entendem que esse risco está acontecendo por Você é falta de sobe o conhecimento. PDF relatório da empresa, né? É isso, é isso. E, Maurício, até aproveitando, seria correto falar que a gente talvez ainda tenha essa ambição de soberania nacional, mas o Einstein já tem uma soberania local? A semântica de interpretação, né? Mas talvez sim, mas é isso. No final do dia é uma nuvem pública. Mas que está no Brasil Sim, e que está, digamos sim. assim, se a gente tiver alguma situação mais complexa como essa que eu descrevi, estaria... Mas é que é um facilities de uma empresa ainda, Mas né? pertence a um Mas no terceiro Brasil. ainda, né? Isso, no Brasil. Pode ser um data center, por exemplo, lá em Sim. Barueri. Sim. Então, mas se pertence a uma empresa e essa empresa tiver um headquarter, tipo, ela é uma multinacional, ela ainda pode usar essa GPU para o que ela achar interessante e tirar do Einstein. Mas está dedicado, né? E está no nosso país. É uma questão de sobre as leis do contratação e nosso tal, por isso que é país. semântica. Então, acho que ele está mais próximo e protegido disso, mas 100% de garantia, acho que a gente nunca vai ter de nada, né? Porque hoje a gente já está acostumado a usar o Netflix. Acho que o Netflix roda onde, né? Ou qualquer outro, muitos dos serviços que a gente usa, seja de wearable, ou seja, de qualquer coisa, né? Então, acho que isso... Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado sobre a definição de soberania. É porque a IA ela é tão grande, ela é um tsunami de transformação tão pesado que leva a gente a esse questionamento. Está vindo muito mais rápido do que a nossa capacidade humana de adaptar. A gente sempre conseguiu se adaptar às outras tecnologias, mas essa está superando a nossa capacidade de adaptar. Então a gente questiona isso sobre como fazer isso, né? Porque das outras coisas a gente simplesmente virou usuário e está tudo bem. E aí, voltando ao seu ponto inicial, né? E que a Vanessa colocou. O Einstein consegue isso, um custo bastante alto, que o Einstein entende que faz sentido e investe e, obviamente, consegue disponibilizar isso. Né? Por outro lado, não seria maravilhoso se a gente tivesse uma política pública que
reduzisse esses custos e permitisse que mais empresas, e obviamente, que é o seu ponto inicial? Sem sombra de dúvida. E vou usar um outro extremo. Tem uma grande empresa verticalizada, dessas muito grandes no Brasil, que trabalha junto com a gente para fazer uma... Porque acho que também a gente vai entrar talvez nisso ou não, que é a adoção de inteligência artificial até na área da saúde, né? A gente vê o MIT falando que 95% dos projetos dão errado e tal. A gente recebe muita demanda e a gente também tem que ajudar os clientes a separar o hype do que é a realidade. E para a gente, o que tem surtido mais efeito, tem funcionado melhor, é a gente trabalhar nas microjornadas. Porque a hora que eu acho que a AI vai resolver muita coisa, ou alguma coisa muito complexa, não funciona. Não é que não funciona, é mais difícil, exige mais esforço. Então, quando eu falo, eu vou atuar numa microjornada, que é, sei lá, eu pego um pedido de exame médico e consigo transcrever tudo, já conectar com um código TUS e, beleza, essa é uma microjornada. Pego uma consulta médica, um áudio só, transcrevo, faço um resumo. É uma microjornada. E aí o resto continua, né? Eu consigo melhorar a qualidade de dados e tal, mas, na verdade, não queria falar exatamente sobre isso. No outro extremo, alguém que não pede uma GPU dedicada, está disponível a usar um data center mais barato. A gente chegou a fazer esse algoritmo de resumo de anamnese médica por menos de 5 centavos de real a consulta médica. Então, é um custo extremamente baixo para alguém que não tem as mesmas exigências. Então, isso leva a gente para outro extremo, que é sobre a acessibilidade, que é o que eu acho que num país de dimensões continentais, onde quase 80% da população não tem acesso à saúde suplementar, eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial pode ajudar muito a gente, especialmente na rede pública, a trazer acessibilidade ou trazer melhor qualidade assistencial para atender grande parte da população. Então, também tem esse outro extremo, que está envolvido também com a questão dos benefícios e também tornar a gente mais competitivo em termos de preço, mas como que a IA também endereça esse tipo de cenário, né? Então, acho que isso é super relevante. Isso levanta esse ponto de custo, né? Por muito tempo, e aí eu queria essa visão de vocês que estão realmente mais na ponta, assim. Ainda é muito caro investir em inteligência artificial e pensando em saúde? Eu diria que não. Pode ser enviesado, mas putz, todos os dias, a Pri também está ali junto comigo, a gente, todo dia, toda agenda, a gente só fala de inteligência artificial. Eu acho que está mais barato do que nunca. Historicamente, eu venho do mundo de analytics, né? Trabalhei a minha vida inteira com isso, com BI, analytics, big data, e foi migrando, né? Mas a inteligência artificial sempre esteve presente. É que agora isso estourou, então todo mundo quer. No passado era caro, porque você precisava de um time de AI, um data scientist, um engenheiro e tal. Hoje, você não precisa sequer conhecer de AI para usar AI. O que está difícil ou caro é você encontrar um caso de uso que seja execuível e que gere impacto de negócio. Porque não adianta só falar, eu uso AI, olha que legal. Qual que é o impacto de negócio que aquilo trouxe de verdade. Mas os principais casos que a gente consegue trabalhar e ajudar a direcionar, porque muitas vezes o cliente não sabe fazer as perguntas ou não sabe direcionar qual problema ele quer resolver. Então, a gente também ajuda muito na qualificação. Isso daqui não é um bom caminho, por aqui vai, por aqui não vai. Então, a exemplo disso que eu estava falando sobre resumo de anamnese, por exemplo, que é muito comum e muitas startups fazem, mas muitas empresas grandes, eles falam, eu não quero terceirizar isso para uma startup, porque ele também vai ter acesso ao meu dado e esse é estratégico, então eu vou desenvolver o meu próprio. O desenvolver o meu próprio não é nem desenvolver um código, é prompt engineer. Então, aí ele vai criar um front-end simples, conecta no prontuário dele, se ele tem ou no MV ou no TASI, e ele faz o que a gente chama de system prompt, que é um prompt padrão para aquele tipo de especialidade, se é clínico geral, cardiologia, dermatologia, você pode derivar de qualquer jeito, mas o máximo que você tem que fazer é muitos exemplos, um system prompt, multiplicar, testar, garantir a qualidade. A gente tem casos até de que o auto-seed vem nos 3 principais candidatos muito bem qualificado. Então, isso traz uma melhoria da empatia do paciente com o médico, que a gente sabe que é uma grande queixa, o abastecimento do prontuário, né, o preenchimento, que também é um outro problema, a qualidade do que é preenchido é melhor e padronizada, e isso começa a trazer uma jornada muito melhor por toda ela, né, porque no final você consegue ter um analytics e até um AI que você pode treinar depois customizado com dados reais daquilo que você construiu. Então, se muito bem escolhido e entendido para que você vai direcionar, maravilha. E exemplo disso, a gente traz aceleradores que, junto com o MedGem, o TXGem, a gente também tem uma outra biblioteca que tem algoritmos para dermatologia, raio-x. Tem um até super interessante que é de biomarcadores vocais. A gente criou um modelo fundacional com mais de 100 milhões de exemplos de áudios de tosse na Índia para detectar tuberculose pelo som da tosse. Olha que doideira.
Aí você pega, então eu pego esse modelo fundacional e agora eu quero, sei lá, eu quero derivar ele para detectar laringe em estágio 1 de oncologia. Talvez dê, não sei, mas a gente pode tentar. Então esse que é o legal, essa é a magia da coisa. Então você não precisa construir do zero, mas se você entender onde são os casos de maior impacto e você de fato exercitar aquilo, acho que hoje está mais fácil do que nunca, porque o custo de teste disso é muito rápido e muito fácil. Então a gente tem feito POCs de 1, 2 semanas e assim os resultados são rápidos de coletar de forma positiva ou negativa e aí você já vai para frente ou não. E Maurício, acho que só aproveitando e colocando mais camadas na sua resposta, né? Eu acho que é perfeito o que você coloca. Acho que nunca foi tão barato, né, e tão direto como a Vanessa colocou. Por outro lado, olhando IA numa perspectiva de serviço básico de infraestrutura, utilities, como é energia, petróleo, etc. e tal. Eu acho que é justo você falar que em algum momento a gente vai começar a ver uma bolsa mundial de preço de token como você tem de petróleo. E do mesmo jeito que o petróleo sai de 30 para 100 dólares, dependendo da demanda, isso provavelmente vai acontecer com o custo do token. Então, hoje sim, nunca foi tão acessível, mas talvez em alguns momentos para o futuro possa mudar um pouquinho esse contexto. E eu acho que, né, talvez não. E isso é uma primeira perspectiva. Uma outra perspectiva indo para o tema do nosso painel, que é de soberania. É muito acessível, se você não se importa com soberania ou com autonomia, como Einstein. Se nesse momento você quer ter autonomia e soberania, já não é tão acessível, porque aí você vai precisar ter as suas GPUs dedicadas, num data center local, todo um time dedicado. E eu acho que talvez o grande desafio, de um ponto de vista de política pública, é como você consegue aproximar esse custo da soberania, da autonomia dentro do nosso país, né, do que a gente tem hoje de maneira acessível e, principalmente, como que a gente possa garantir que serviços críticos, né, eles estejam protegidos de eventuais problemas extremamente pouco prováveis de ocorrer no futuro, mas a pandemia teve aí. Eu acho que talvez ainda precise de um processo de educação sobre o tema, sabe? Assim, Esse é o ponto. Porque para o usuário, para quem está na sentido. ponta, é tudo tão novo e tão rápido que a gente fica meio... Assim, eu quero minimizar o risco a zero. Minimizar o risco a zero é ter completamente autonomia, independência, e é tudo caro. Mas, que na minha visão, é o mesmo risco que a gente corre hoje com o LGPD. De eu querer ser tão preciosista que eu não faço nada, porque não fazer nada é o mais seguro. Não compartilho nada, não troco informação, porque aí eu não corro o risco de ferir a lei. E aí talvez a gente precise educar os usuários do sistema de saúde, porque o sistema de saúde ainda é uma área mais preocupada ainda, né, com risco, com vazamento de informação, do que é alto risco e baixo risco. Assim, onde eu realmente preciso me proteger e onde está tudo bem usar o que já tem, porque vai ser mais barato, vai ser mais acessível e mais rápido. Acho que só um ponto aqui sobre você falou um ponto de educação, né? É super crítico isso. A gente tem uma meta de treinar mais de 1 milhão de pessoas no Brasil em cima de inteligência artificial. Não é o treinamento pelo treinamento, mas tem um foco muito sobre o empreendedorismo. Eu acho que isso é super crítico. E a gente acha que até está com um evento para ter algumas dezenas ou centenas de milhares de pessoas sendo treinadas no mesmo dia, pegando várias salas de cinema no Brasil inteiro. Então tem campanhas muito agressivas para poder trazer isso de maneira facilitada, cursos gratuitos para quem quiser fazer isso sobre demanda na internet, pelo Google. E acho que isso vale muito a pena, né? Para pegar o gancho também do que você comentou rapidinho, eu acho que a gente tem que usar o que o brasileiro faz muito bem, que é a criatividade, para poder driblar parte desses desafios. Então, você falou muito de anonimização. A gente anonimizar a parte dos dados para poder usar qualquer IA, seja benéfico ou não, e limpar o nosso risco do dado, enfim, acho que é um tema legal da gente pensar. E sobre o risco socioeconômico aí, do token subir de preço ou não, eu acho que, comparando com o petróleo, não sei se seria o melhor contexto ou analogia, porque o token eu acho que ele está mais voltado a uma economia deflacionária, né? Porque ele não é um recurso escasso como é o petróleo. E aí acho que a tecnologia avança, os chips também, as arquiteturas. Eu acho que, pelo menos o que tem se mostrado até então, é que os tokens eles ficam cada vez mais baratos, né? Aí, obviamente, os casos vão sofisticando, a gente vai ter cada vez mais. Acho que talvez a dependência disso fique grande, né? E também sobre outro ponto que você comentou, e acho que eu não tive a oportunidade de falar, sobre qual é o próximo passo, que acho que a Nath comentou aqui.
a gente tem que fomentar a inovação. O Brasil é muito criativo e a gente ainda não fomenta isso com capacidade. Pensando que a gente tem muitos data centers, disponibilidade, recursos, a gente tem muita capacidade tecnológica de fazer isso. A gente tem que entender que a próxima onda de startups são os unicórnios de um único funcionário. É isso que está chegando. E quem são esses caras? São os caras que criam um negócio a partir de inteligência artificial. Na economia tem a teoria do milkshake, que ele puxa toda a capacidade financeira para um único lugar, né? E tudo indica que a próxima onda econômica vai ser direcionada a isso. Os negócios vão se transformar, vão morrer porque eles vão virar algoritmos de AI feitos muitas vezes por indivíduos únicos que vão ter empresas que vão virar unicórnios. Quantas dessas não poderiam nascer no Brasil? Sendo na área bancária, sendo na área financeira ou não. O agro já é muito forte, por que a gente não potencializa isso? A gente tem, até pensando em dados de saúde ou dados genômicos, a gente tem um ouro bruto aqui que ainda não foi explorado, que é a miscigenação brasileira, e dados não sequenciados que poderiam ser trabalhados para desenvolvimento de moléculas. O próprio Google já tem uma empresa que foi feita em cima disso, e muitas outras iniciativas que a gente tem visto agora, a lei de pesquisa clínica, que eu acho que é uma excelente oportunidade para as farmas locais se aproveitarem disso. Então, acho que também falta nós, como sociedade, empresários, se organizar e poder fomentar isso. Então, acho que é uma cadeia longa, né? Então, você vê da infraestrutura, da GPU, da capacidade, do inovar, do indivíduo, da farma, mas eu acho que tudo isso poderia fazer um belo misto de uma salada saborosa aqui. Excelente. E Maurício, acho no ponto que você traz que é verdade que o token só tem ficado mais barato, mas eu acho que a gente vive num mundo tão complexo que, obviamente, a gente não pode descartar que quando, né, esses 95% de projetos que estão dando errado, conforme você mesmo citou, da pesquisa do MIT, começarem a dar certo e começarem a ser escalado dentro das empresas, e isso, obviamente, se disseminar por muitos mais locais que hoje nem começaram ainda, e setores. Quando, né, as empresas que têm feito investimentos de dezenas de bilhões de dólares a fundo perdido, não estão recuperando. Todo mundo fica falando que tem uma bolha de IA aí, que os investimentos que estão tendo nunca vão dar retorno. Se em algum momento alguém vai falar, agora eu preciso que isso comece a dar dinheiro e a demanda aumente de uma maneira geométrica. Então, talvez isso que você falou que é verdade deixe de ser. Espero que não. E aí, só ainda num ponto da Vanessa, eu vou agora resgatar uma vida passada minha. Eu fui gerente de produto de um dos primeiros data centers aqui do Brasil, do Internet Data Center, em 99. Olha aqui essa história, hein? Do fundo, muito bom. Né, então, né, eu conheço o data center, né, de dentro, e eu acho que um dos grandes desafios que existia naquela época, quase 26 anos atrás, que existe ainda hoje, é exatamente essa questão de adequar o custo do que você está querendo com o nível de serviço que você está contratando. Normalmente, naquela época, a gente definia assim, você pode ter uma disponibilidade de 99% do tempo, 99,5%, 99,9%, chegando até os 5 noves, que eram 99,999. Para você ter os 99,999, você precisava ter 2 sites, 2 data centers, que teriam que estar um de backup do outro, que se um caísse, o outro entrasse a, sei lá, 200 km de distância. Então, é possível tudo isso, mas é preciso você ter clareza qual que é o nível de serviço que você tem e qual que é o custo que vai pagar para isso. E uma coisa eu te garanto, o custo que tinha de ter 99,5% de disponibilidade e 99,999 era algo assim astronomicamente diferente. E aí eu acho que a gente volta para o tema da soberania, que a gente vai precisar entender para cada caso de uso o que faz sentido ter, às vezes, 95% de disponibilidade. E isso, com certeza, fica lá nos Estados Unidos, lá o mais barato possível, faz sentido algum trazer isso para cá, e entender o que precisa ter 99,999% de disponibilidade, garantir que está aqui no Brasil e que não só está no Brasil um data center, mas tem um plano de recuperação de desastre, que se aquele data center no Brasil acontecer qualquer coisa, em outro lugar ele assume imediatamente. Daqui a pouquinho o Einstein vai, não satisfeito em ter GPUs no data center, vai querer ter outro data center, né, o plano de recuperação de desastre. Aí vai ficar mais caro ainda. Gente, a gente tem que caminhar para o final do nosso painel. Eu disse aqui no início que esse era um tema
que estava começando ainda a ser discutido. Eu aposto que quem está aqui talvez não tenha acompanhado com essa profundidade que vocês trouxeram, com esse nível de discussão. Provavelmente a gente vai ver esse debate avançar nos próximos meses, provavelmente nos próximos anos. Obviamente, isso se tornando prioridade, né, pensando em política pública também. A gente está agora ainda debatendo a regulação da inteligência artificial, e aí Fabrício até falou sobre isso no começo, né? A nossa próxima onda vai ser debater isso que a gente trouxe aqui em mais profundidade. Mas aí eu queria uma última mensagem de cada um de vocês, assim, principalmente para quem acompanhou a gente até agora, que é saindo aqui desse assunto super complexo, técnico, mas também prioridade, e que também é algo que a gente vai ter que começar a se preocupar, seja como empresário, seja como cidadão. O que a gente faz daqui para frente com toda essa informação que vocês trouxeram? Assim, qual que é aquele único principal ponto na visão de vocês que a gente tem que começar a prestar atenção a partir de agora? Vai lá, gente. Vai, Maurício. Jornalista só faz pergunta fácil, né? Eu não sei se tem exatamente um ponto que eu acho que eu gostaria de deixar claro, que todo mundo pudesse levar, né? Mas eu acho que a mensagem que vale a pena a gente reforçar aqui é de que isso é um tsunami, né? Não é o que eu comentei mais cedo. Acho que talvez seja a primeira tecnologia que a gente não está conseguindo se adaptar à velocidade e ao dinamismo que ela tem. E com certeza é a primeira coisa que o homem inventou que tem a capacidade de ser mais inteligente do que ele mesmo. Então a gente ainda não sabe exatamente aonde isso vai chegar e qual que é o potencial que isso tem. Então, vale a pena acompanhar de perto, vale a pena estudar. E não é só estudar os conceitos, é você experimentar na prática, porque acho que é isso que leva a gente a entender de fato como isso funciona e quais os impactos que tem. Porque vai mudar e já está mudando o mundo, né? Eu acho que vai ser cada vez mais intenso. A gente do lado de dentro sabe que a gente está engatinhando ainda nisso. A gente já faz muitos outros desenvolvimentos e sabe de algumas informações que ainda vão acontecer, mas isso ainda vai ser cada vez mais intenso. Então, acho que a recomendação não é mais só um hype como talvez foi o metaverso, né? Aqui a coisa está numa outra escala, o investimento é de grandes e grandes empresas e vai continuar acontecendo, então acho que vale a pena a gente não deixar isso de lado. Para quem ainda não estudou, não fez um curso, não experimentou, não baixou o seu próprio GPT ou Gemini, experimenta aí para todo tipo de demanda, seja para uma reunião, seja para um teste individual, seja para te ajudar a construir uma apresentação. E só com cuidado da gente não ficar preguiçoso demais também, né? Porque às vezes aquilo faz tão bem que a gente começa a questionar e nem perguntar mais se aquilo está bom ou está ruim, né? Mas acho que é isso. Excelente. Acho que, da minha parte, acho que é fundamental, primeiro, a gente entender que esse é um tema extremamente importante e relevante, que agora que a gente conseguiu avançar na discussão da regulação de IA no nosso país, acho que é importante a gente começar a colocar isso no centro, né, das discussões, e que, primeiro, a gente precisa aprofundar a discussão para a gente entender, né, para onde o nosso país deveria ir, principalmente dentro da área da saúde, que eu acho que é o foco, né, de todos nós aqui, e de tal forma que a gente possa ser protagonista dentro de toda essa revolução e que a gente possa preparar o nosso futuro, seja um futuro próspero, não um futuro que a gente venha sofrer com situações às quais a gente não se preparou. Eu sou uma entusiasta assim, da inteligência artificial. Acho que é a primeira vez que a gente realmente vai ser capaz de dar um salto muito significativo de avanço tecnológico. Assim, para a saúde, de melhorar, a parte de dados, que eu trabalho muito, né? Qualidade dos dados, qualidade assistencial e ganho em escala. Isso que é muito empolgante. O que eu brinco só assim, eu fico com receio de como vai ser o uso da inteligência artificial quando a minha filha, que tem 12 anos, for adulta. Porque, assim, é tão maravilhoso que tem a chance de você não querer conviver com o humano já. Porque, assim, gente, é tão... E agradável, e dá resposta. E você fala, não, a pessoa vai se privar da convivência humana. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão de usar a inteligência artificial para melhorar a saúde de todas as formas que a gente puder. E aí eu concordo que assim, a gente pode se empolgar tanto com isso que esquecer os riscos, que não dá para a gente esquecer os riscos, né? Então, acho que essa discussão de soberania nacional, de proteção dos dados, de como que eu uso de uma forma segura, ela é fundamental. Mas não dá para ficar fora dessa onda, né? E só para concluir, o desafio que eu acho que a gente tem como geração é a gente conseguir mudar a nossa forma de pensar
para usar a inteligência artificial da forma mais eficiente possível. Eu vou dar um exemplo para fechar. Eu estava fazendo uma discussão com o time que está conduzindo esse modelo sobre puxar os dados da patologia de uma forma estruturada e fazer um estadiamento usando inteligência artificial na oncologia. E a minha provocação foi assim, será que eu ainda preciso dizer para o modelo o que ele precisa buscar de informação nas notas médicas? Então, por exemplo, câncer de pulmão. Eu quero saber o resultado da patologia, mas eu quero saber perfil molecular do tumor, eu quero saber se é GFR mutado, ALK e assim por diante. Mas toda hora surge um marcador novo. Eu vou ficar atualizando o modelo e eu vou ter que dizer para o modelo o que ele tem que usar? Ou será que ele já pode se retroalimentar sozinho? Aí um médico que estava na discussão, um oncologista, falou assim, mas... Eu falei, eu tenho certeza que se a gente perguntar para o modelo o que eu preciso usar de informação hoje para definir o melhor tratamento para um tipo de câncer, ele vai acertar. Aí ele falou, eu duvido que ele diga que para câncer coloretal, o lado do tumor é importante para definir o tratamento. Falei, então, vamos perguntar. Perguntei num aberto aqui, tá? Perguntei, quais são as características importantes? Lado do tumor. Então, assim, a gente mesmo se limita no uso da inteligência artificial porque ainda pensa de um jeito pré-era inteligência artificial. Então, acho que como geração, a gente vai ter esse desafio. Posso só dar um último dado que acho que é importante? A gente tem o IDC como um grande parceiro do Google e a gente encomenda alguns relatórios anuais e a gente teve acesso esse ano a um relatório quebrado por indústria. E aí, por uma grande surpresa de todos, a saúde é a principal indústria desenhada como adoção de tecnologia de IA generativa no Brasil. Isso é um estudo Brasil. Eles demonstram que tem um potencial de crescimento de 39% comparado ao último ano de adoção de inteligência artificial para a área da saúde no Brasil. Isso é impressionante porque é uma área mais conservadora e que adota a tecnologia bem depois. E é difícil de explicar, né? Mas a gente sabe que parte disso está vinculado justamente por não ter tido tanta modernidade e atualização nos últimos anos. A IA vai poder acelerar isso, mas também tem uma característica própria da saúde, que é a gente lida com muito dado não estruturado e dado descritivo. E a IA generativa é um LLM, é um algoritmo de linguagem, então ele é muito bom para lidar com texto. Então isso também acelera e tem casos de uso que são muito efetivos exatamente para essa indústria. Então, acho que esse tema dos 39% de crescimento na indústria nacional mostra por que todos nós devemos olhar para isso com carinho e cuidado, porque isso, de fato, tem o potencial de impactar todos nós. Eu ficaria aqui mais algumas horas ouvindo vocês, mas queria agradecer demais, Fabrício, Vanessa, Maurício. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, acompanhando esse debate. Aposto que vocês também teriam mais perguntas, mas não deu tempo de abrir. Obrigada, gente. Valeu.